Que você está lendo? Mais um vídeo no canal e nesse aqui agora eu vou falar sobre o volume 2 do livro que eu comentei no último vídeo, que foi o É Assim Que Acaba. Nesse agora o volume 2 é o É Assim Que Começa, só para confundir tudo. Antes de começar a falar do livro, aquele pedido padrãozinho, se você não seguiu aí do canal, segue, curte o vídeo, comenta, compartilha, que ajuda muito a gente aqui, que é pequeno ainda. Mas vamos lá, vamos falar do livro. Te dizer que agora, quando eu terminei de ler o volume 2, que é o É Assim Que Começa, eu entendi por que o livro 1 se chama É Assim Que Acaba. E eu já vou te contar o porquê que ele chama É Assim Que Acaba e ainda tem continuação. Vamos lá. Primeiro, como sempre, vamos falar do livro, depois a gente comenta ele. Vamos só recapitular. O livro 1, o É Assim Que Acaba, como que termina? A Lily esbarrando com Atlas na rua, depois de um tempo, depois daquele primeiro impacto ali de se verem depois de muito tempo, ela deixa claro para ele que ela está separada do Ryle. Como que ela faz isso? Ele vê ela com a filha, né, a Amy, que é uma abreviação de Emerson. Só lá mesmo nos Estados Unidos que Emerson é nome de mulher. Pelo menos aqui no Brasil eu não conheço nenhuma Emerson. Mas tudo bem. Tá lá a Lily com a Amy, esbarra com o Atlas olha e fala, caramba, ela continua casada com o Ryle, mesmo depois de tudo que aconteceu. Ela deixa claro para ele que não. Como que ela faz isso? Ela vira para ele depois do encontro, ela fala, pô, eu tô apressada porque hoje é o dia do pai e eu tô indo deixar a Amy com o Ryle. Aí ele já meio que se alegra, ela sai correndo lá, vira a esquina para deixar a filha com o ex-marido, o Ryle. E aí deixou lá, volta correndo para encontrar com o Atlas, né? Correndo atrás dele para ver se ele ainda estava na rua, encontra com ele e ele fala a frase como termina o livro, né? Aí ele fala para ela, Lily, lembra do que eu falei para você quando a gente era lá criança, adolescente? Eu falei para você, Lily, um belo dia, quando a minha vida estiver boa, eu vou te procurar. Se você ainda estiver disponível, a gente vai viver a vida juntos. E esse dia chegou. Ela fica maravilhada lá e o livro acaba. Bom, por que eu descobri que o livro 1 se chama É Assim Que Acaba? Porque não tem mais nada para falar. O livro 2, o É Assim Que Começa, ele não deveria existir. Eu sei que eu deveria falar isso no final do vídeo, mas assim, eu vou contar o livro e você vai ver que assim, gente, não tinha que existir esse livro. Porque tudo acabou no livro 1. Vamos lá. Os dois estão lá, namoradinho, naquele romance meio chato de ai, tem que ir devagar, porque eu não sei como que o Ryle, que é o ex-marido, né, que espancava a Lily, ai, não sei como que ele vai enfrentar, ainda mais sabendo que é você, poderia ser qualquer pessoa, mas é você, ele vai achar que tudo aconteceu e realmente tinha sentimento ainda, mas era verdade, tinha sentimento. Né? É claro que ela estava balançada, mas tinha sentimento. Então, não vem com essa desculpinha de que ele vai descobrir ou ele vai pensar que tinha. Tinha, Lily. Não ignora isso. Mas, bem, ela e ele, aos poucos se conhecendo, o Atlas, nesse momento, tem 2 restaurantes, ela continua com a floricultura, mas meio que tocando ali a vida, nada demais. A Amy já tem ali 1 ano, se eu não me engano. A Lily tem a guarda total da filha, porque não teve justiça, nada disso, porque ela falou, olha, se a gente for para a justiça, a gente vai gastar dinheiro, mas vai vir à tona tudo que você fez para mim e eu duvido que você consiga ver a Amy. Então ela falou assim, eu não tenho nenhum interesse em fazer você não ver a sua filha. Eu quero que você veja a sua filha, mas eu quero que seja nos meus termos. E aí ela combinou com ele, tem toda hora, fala assim, quando que ela vai poder dormir aqui na minha casa? Quando que eu vou poder ver ela por mais tempo? E ela deixa claro, ela só vai dormir na sua casa quando ela puder falar, porque eu tenho medo de você com ela.
E ele não pode fazer nada, porque ele tem histórico, né? Então ele deixa a vida tocar dessa forma. E ela vai se envolvendo mais com Atlas e tudo mais, sempre escondido, né? Ela não fala para a mãe, não fala para a Alicia, não fala nada, muito menos para o Ryle. Então assim, é chato esse romance. Ele leva ela para jantar, e aí essa vida muito corrida, ele nunca tem tempo, porque ele tem 2 restaurantes, ela também nunca tem tempo, porque tem filha, tem ex-marido, tem a floricultura. E aí, como que o livro... Você continua a ler o livro achando que vai acontecer alguma coisa. Por quê? Começam a surgir uns eventos de vandalismo nos restaurantes do Atlas. Um belo dia, um aparece com a janela quebrada, pichado a fachada, coisas somem, né? Quebram a vidraça, roubam comida. E aí você fica, putz, o Ryle vai aprontar alguma coisa, vai matar esse cara, alguma coisa assim. E aí você fala, pô, realmente, cara, o cara era maluco, então, pô, livro 2, vai ter coisa pra caramba pra acontecer aí. Beleza. E aí o Atlas também deixa escondido, não fala nada pra Lily sobre o vandalismo, que ela vai achar que é o Ryle e tudo mais, e vai afastar os dois. Mas, e ao mesmo tempo ele fala, não vou dar nem queixa na polícia, porque eu no passado, por exemplo, eu era pobre, não tinha onde dormir, e eu invadi uma casa para poder dormir em algum lugar. Então ele fala, pô, e se for alguém com fome que quebrou a janela para roubar comida? Ele não faz nada. E aí tá lá, pô, um romancezinho aqui, meia boca ali com ela, ele toda hora tem umas passagens dele conversando com o filho de um funcionário, né, o Ted, que tem 12 anos, mas é o terapeuta dele. E ele fala tudo da vida dele e da Lily. É engraçado essas passagens, que ele é bem sarcástico, né, bem irônico, com a forma meio romântica e antiga do Atlas cortejar ou namorar a Lily. Esses trechos são engraçados, tá? Mas beleza, vai tocando a vida. E aí ele tá lá saindo com a Lily, evoluindo no relacionamento, nada acontece. Um belo dia, a mãe do Atlas reaparece. Depois de 15 anos, se eu não me engano, sem dar notícia, liga para ele e fala, Atlas, me ajuda a achar o seu irmão. Aí ele, oi? Ajuda a achar um irmão que eu nem sabia que existia? Ela, você tem um irmão. E ele tem muita raiva de você porque você virou as costas pra gente, nunca quis saber dele. Ele, como assim? Eu nunca soube dele, não é que eu não quis saber dele, eu nunca soube do meu irmão. Mas beleza, vira a página, começam a acontecer mais atos de vandalismo. Aí ele fala, caramba, cara, se o meu irmão que eu descobri ontem que ele existia tem raiva de mim, acha que eu abandonei a família, minha mãe, acha que eu abandonei ele, nunca quis saber dele, esse vândalo é o meu irmão. E aí você já, caramba, não pode ser. Porque se for o irmão, nem isso de excitante vai ter no livro. O que vai sobrar no livro? E aí o livro continua a ficar assim, legalzinho, porque fica nessa mescla, tipo, será que é o irmão? Não é? Eu acho que assim, sei lá, pra gente, né, pra homem lendo o livro, de repente pra mulher ou pro público mais adolescente e tudo mais, o livro pode se tornar um pouco atraente ainda, mesmo com essa enrolação do relacionamento, porque novamente tem o quê? Umas pitadas de sensualidade, umas pitadas de no livro, então meio que vai evoluindo ali, tá? Beleza. O Atlas, um belo dia, fica na espreita de madrugada no restaurante, achando, olha, eu acho que pode acontecer alguma coisa de vandalismo aqui, eu vou pegar esse cara. Ele fica lá e realmente um dia lá o cara aparece com uma lata de tinta para pichar a fachada, ele encontra o cara e realmente é o irmão. E aí tem um momento de o irmão começa a jogar tudo na cara dele e ele nem sabia que ele existia. Ele chama o irmão, que é o Josh, né, para dentro do restaurante, dá comida para ele, e ele fala, cara, eu não quero voltar para minha mãe, eu quero descobrir quem é o meu pai, me ajuda a descobrir quem é meu pai? Aí, eu te ajudo, com o maior prazer, mas você tem 12 anos, eu não posso simplesmente virar e falar, fica aqui comigo, porque eu posso ser preso, porque a sua mãe tem a sua guarda, então eu tenho que pedir para nossa mãe
para você ficar comigo. E aí o Josh já fala, cara, mas se você falar isso, ela é louca, ela vai falar que você tá pirado e não vai deixar. E realmente acontece isso. Ela não deixa, mas eles brigam e o Atlas fala, cara, ele vai ficar comigo. E ele continua ficando com o Josh, né, na casa dele ali. E aí vai evoluindo um pouco o relacionamento com a Lily. Tem umas cenas meio tensas com a questão de que ela, aos poucos, tem que trazer à tona esse relacionamento com alguém e com o Atlas para a família, para a mãe, para Alicia, que é a irmã do Ryle, para o Marshall, quem é casado com a Alicia, e para o próprio Ryle. Então, assim, aos poucos vai dando a entender que ela está com alguém, a Alicia super dá apoio a isso, e um belo dia a Alicia descobre que é o Atlas. E para a primeira surpresa da Lily, ela super dá apoio. Ela fala, cara, vai fundo. Ela, mas eu tenho medo do que o Ryle pode fazer. Eu falo assim, cara, o Ryle não pode fazer nada. Pode ficar irritado, pode ficar puto, mas assim, vai ter que aprender a lidar com isso, porque você está tocando a tua vida. Você não está fazendo nada demais. E aí tem umas cenas meio tensas, assim, porque o Ryle ainda tem a chave da casa da Lily, porque a Lily mora no apartamento que ele comprou para eles morarem, e ela tá morando. Então ele fala, não, eu preciso ter a chave porque eu quero deixar a Amy em casa, não ter que te incomodar e tudo mais. Então, assim, tem umas cenas assim de ele chegar e ficar tentando voltar com ela e ser um pouco mais grosso, assim, mas nada acontece. Aí, um belo dia, a Amy tá na casa da mãe, na casa da Alicia, que volta e meia ela deixa a Amy na casa da Alicia para ficar brincando com a filhinha da Alicia, que eu me esqueci agora o nome dela, mas aí a Lily tem a primeira noite depois da adolescência, né, que ela teve a primeira noite da vida dela com o Atlas. Agora, depois de anos que se passaram, ela tem a primeira noite, porque todos esses trechos de sensualidade e picantes que tem no livro, nesse momento era só de rala e rola ali. Mas aí eles têm a primeira noite deles no apartamento da Lily. Ele não dorme lá, ele vai embora e tudo mais. Mas no dia seguinte tem uma cena bem tensa. E aí o livro, de repente, pega um pouco de ânimo novamente. O que acontece? O Atlas vai embora de noite ainda, ela fica lá, ela vai para o trabalho, na correria e tudo mais, e na volta ela não consegue arrumar a casa ainda, e o Ryle chega, como ele tinha a chave, ele entra para deixar a Amy, e ela não consegue chegar antes do Ryle. Então, quando o Ryle entra em casa, ele vê vestígios de uma noite de rala e rola, né? Assim, aquela casa de solteiro. No dia seguinte, quando a pessoa acorda, vai trabalhar, quando volta a casa tá com aquele pandemônio de que é roupa espalhada pela casa, por tudo quanto é lugar, na sala, no sofá, no quarto, a cama fora do lugar, e taça de vinho em cima da mesa, colchão sujo e 2 taças de vinho. Aí ele chega, vê aquilo tudo ali e confronta ela. E fala, é um absurdo e tudo mais, sei lá o que. Ela meio que fala, olha, você não tem nada a ver com isso, eu sou solteira. E aí ele começa a falar, mas quem é ele e tudo mais, sei lá o que. Essa cena dá uma esquentada e ele empurra ela. Ele dá uma pressionada assim nela na parede, na porta, né? Ela acha que vai tornar o caldo, mas por sorte ele que volta assim para sanidade e vai embora. Mas ela fica tensa. Aí se passa de novo, o livro dá uma amornada e aí ela começa a querer contar para todo mundo. Ela fala com a Alicia, fala com o Marshall, que é o marido da Alicia, que sempre foi muito gente boa. E por que ela fala com o Marshall? Porque o Marshall é o melhor amigo do Ryle.
Então ela fala assim, cara, eu preciso da ajuda dele, né, para conter o Ryle. E aí tem uma cena legal que ela pede para Alicia e pro Marshall ajudarem, né? Então marcam um dia na casa da Alicia, deixa a filha com a mãe, uma coisa assim, para ficarem a sós. E aí o Ryle chega, né, como se fosse convidado para um almoço, uma coisa assim, chega lá, tá os dois e tá a Lily. Aí ele fala, caramba, é uma intervenção, praticamente, né? Aí ela chega, ela fala assim, olha, o Ryle, eu vim aqui para contar o que está acontecendo. Aí conta que está saindo com Atlas, ele meio que dá ali um sinal que vai botar para fora tudo, do que, mas então era verdade, sei lá o que, mas se contém porque tá do lado da irmã e do Marshall, que é o melhor amigo dele, e é um homem também, né? Então, assim, porra, não pode ser assim, o único homem do ambiente para botar a força, né? E aí ela fala, olha, cara, eu vou namorar e você vai ter que respeitar e tudo mais. E é legal porque nesse momento ele vira meio que indignado assim, né? Marshall, mas você sabia disso? Aí ele fala assim, sabia. E sabia inclusive que você bateu nela, que você... Aí fala exatamente os eventos, né? Que você empurrou ela da escada, que você bateu na testa dela, que ela ficou desacordada, que você ameaça ela, eu sei de tudo. Aí ele fala, caramba. Nisso ele fica meio sem palavras, assim, e aceita todos os termos, né? Que inclusive era do tipo, realmente a Amy não vai dormir com você enquanto ela não falar e tudo mais. Então para ele, assim, caiu a ficha que ele tem que aceitar os termos. Nesse ponto, com esse acontecido, você fala, caramba, não tenho mais nenhuma esperança de que esse livro vai esquentar novamente. Porque o que pode acontecer? O Vândalo é irmão e tá tudo bem. O cara que era o espancador de mulheres já sabe que tá namorando e tá mansinho. O gato guerreiro virou pacato. O que pode acontecer nesse livro? Realmente não acontece mais nada. O Josh, que é o irmão do Atlas, tá morando com ele. Ele ajuda a encontrar o pai de verdade. Quando chega lá, o pai de manhã cedo tá saindo para trabalhar, tomando uma cerveja. E o irmão fala assim, cara, não quero. Eu queria, mas não quero mais não. Aí ele fala, cara, fica comigo. Vamos levar uma vida boa, cara. Assim, a gente vai dar um jeito. Aí ele super topa. Aí o Atlas marca com a mãe no restaurante para conversar sobre o irmão, sobre o Josh, achando que assim, cara, vai ser horroroso a conversa, vai ser difícil, ela vai pirar e tudo mais. Aí ele faz a comida que ela fazia para ele quando era criança, vai no restaurante e o restaurante está fechado, então faz só para ela, para poder conversar a sós. E abre o jogo e fala assim, cara, eu nunca soube dele, você me privou 15 anos de viver com uma pessoa maravilhosa, o garoto é maravilhoso, eu sempre fui sozinho. E ela percebe que assim, ela deu mole, né? E ele só pede, fala assim, cara, deixa eu tentar dar uma vida boa para ele, deixa eu tentar recuperar a nossa família. E aí ela fala assim, você não lembra de nada da sua infância, não tem nenhuma memória boa minha. Aí ele fala, cara, e esse prato que eu tô fazendo, que era o prato que eu mais gostava que você fazia para mim. Aí assim consegue amansar a mãe e consegue trazer à tona ali um momento de ternura dela. E tudo fica bem, você fala, caramba, não tem mais nada para acontecer nesse livro. E eu vou falar, realmente, não tem mais nada. Mas vamos acabar com ele logo, né? Aí beleza, o irmão tá tudo bem com ele, tá vivendo com o Atlas, aí o Atlas vira, um belo dia, ele sai com a Lily, e ela tá acabada, ele também tá acabado, porque a rotina dos dois é meio pesada, e ele fala assim, cara, tá chato isso, né, de correria, que tal a gente juntar? Aí meio que fica naquilo assim, e ela fala, pode ser uma boa, e ela resolve ir morar com o Atlas. Então, vão ali, se juntam ali, vai morar na casa do Atlas, vai morar Atlas, Lily e o Josh.
o irmão de 12 anos, que por coincidência é amigo de escola do terapeuta do Atlas, né, que era o filho do funcionário do restaurante. Logo depois que ele passa a conviver com o Atlas, vem à tona isso, né? Os dois se conhecem, o Ted e o Josh. Então, legal, é uma amizade que aparece ali super bem resolvida com os dois ali. Então, isso também é legal e torna o livro, mais uma vez, mamão com açúcar. Beleza, nesse momento, nem pitada de sexo tem, afinal de contas já estão juntos, né? Então, vida de casado não tem mais. Então, nem isso tem mais no livro. E aí, como que acaba o livro? Acaba os dois casando. Morreu aí. Não tem mais nada para acontecer. E aí, vamos encerrar esse vídeo. Esse vídeo vai ser bem curto. Coisas legais do livro. Uma coisa muito interessante, no livro 1, teve o episódio que começa o livro, que é o funeral do pai da Lily, onde ela sobe ao púlpito para falar as 3 coisas boas que ela lembra do pai. E ela sobe ao púlpito e fala: eu vim falar as 3 coisas boas que eu lembro do meu pai. E fica em silêncio. E aí a mãe manda o tio lá tirar ela lá de cima, e ela fala: caramba, eu tentei fazer uma gracinha ali, porque realmente não lembro nada de bom do meu pai, e saí de lá como uma menina que travou. A coitadinha que travou na hora do discurso do funeral do pai. E aí, no livro 2, isso, a mãe, eu acho que foi no livro 1 até, isso que eu esqueci de comentar, mas é um fato legal. A mãe vira para Lily e fala: caramba, aquele dia no funeral, sei lá o que, a mãe fala assim, a filha fala: caramba, será que ela sabe? E aí a mãe fala: eu nunca tive tanto orgulho de você. Ela: caramba, mas eu achava que você tivesse ficado com vergonha de mim. Não, eu mandei o teu tio tirar de você de lá porque eu não sabia o que fazer, mas eu nunca tive tanto orgulho da minha filha como naquele dia que você confrontou a sociedade por causa do teu pai. Um outro ponto legal do livro, aí já é no livro 2. A Lily tinha medo da mãe, como ela ia reagir quando ela soubesse que ela estava namorando, não com uma pessoa qualquer, mas com aquele garoto que era o mendigo, lá de quando ela era criança, adolescente. E aí tem um momento legal. A mãe está conversando, quando a mãe vê, né, que é o Atlas, quando ela fala: é o Atlas ali, ela fala: legal, sei lá o que bom que vocês voltaram a se ver e tudo mais. Ela: ué, você sabe que ele é aquele Atlas lá do passado? Ela: claro que eu sei, minha filha. Aí ela conta uma coisa interessante. Lá no livro 1, eles tinham o costume de, quando chegavam da escola, como ele morava naquela casa abandonada, que era a vizinha dela, eles tinham o costume de chegar da escola na hora do almoço e ficar a tarde inteira, onde ele podia tomar banho, ele podia descansar um pouco, ele podia comer, e depois ia para casa onde ele morava, a hora que os pais da Lily chegavam. E um belo dia eles estavam lá vendo o programa preferido dela, que era o da Ellen, né, que ela escrevia as cartinhas, e ela tá lá, acaba dormindo, eles acabam dormindo. E ela não sabe disso, tá? A mãe que estava contando o que aconteceu. Ela entra em casa, vê a Lily dormindo no sofá e o Atlas do lado também dormindo. E aí o Atlas vê a mãe parada olhando para eles, ele levanta devagarzinho, sem a Lily saber, e vai embora. A mãe nisso fica meio sem reação e vai confrontar o Atlas na rua, para Lily não ver também. Quando ela vai confrontar o Atlas na rua, o Atlas simplesmente vira para a mãe, dá um abraço, em silêncio, e vai embora. A mãe fala assim: filha, nesse momento eu fiquei sem reação, porque foi um abraço de conforto. Eu estava com raiva daquela pessoa e ele me deu um abraço de conforto, de assim: tá tudo bem, eu sei que vocês estão passando e tá tudo bem, eu tô ali para ajudar a tua filha. Em um abraço ela entendeu toda a situação e ela não podia fazer nada, ela estava com vontade de ligar para a polícia e tudo mais.
E ela não fez nada, porque ela viu que era genuíno o que estava acontecendo entre os dois. Isso foi legal, isso acontece no livro 2 e a Lily descobre isso, né? A mãe conta para Lily. Então, assim, o que o livro traz de sentimento? Não sei, não traz nada não. Esse livro eu acho que te dizer que assim, passa despercebido. Você tem que ler, porque é volume 1 e volume 2, mas assim, na última página do livro 1 poderia ter o livro 2 é opcional, porque de fato ele é opcional. Sabe aquela reunião que podia ser um áudio de WhatsApp? Nem um e-mail, podia ser um áudio de WhatsApp? Então, o livro 2 podia ser um carrossel de Instagram. Resolvia, matava. Ele é bem rápido. O livro 1, eu engoli ele. Eu li, eu acho que em 3 dias. O livro 2 eu li também, eu acho que em 2, 3 dias. Mas assim, do tipo, caramba, vamos terminar logo isso. Mas, novamente, é um dos mais vendidos. Mas eu acho que ele só é um dos mais vendidos porque ele é o volume 2. Porque se ele fosse um livro separado, ele não teria tanta venda assim não, porque o livro não é legal. Eu estou olhando aqui para baixo que eu vou pegar as avaliações dele na Amazon. Bom, vamos lá. Novamente, o livro é o volume 2, o nome é Assim que Começa, da Colleen Hoover. Nota 4.8, bem boa, 48.800 avaliações. O número 1, que é o É Assim que Acaba, tinha 77 mil avaliações no último livro, no último vídeo que eu fiz. Ele também está muito bem classificado. Ele é rápido, ele tem 336 páginas, acima de 250, como eu costumo falar, né? Um pouco já mais longo, mas você lê rápido porque você começa a ficar meio indignado. Você fala, cara, tem que acabar logo com esse negócio, porque é ruim. Ele, nas outras categorias, né? Ele está em 29º de todos os livros da Amazon, né? Então, do top 100, ele está em 29º, é muito bem colocado. Número 7 em livros de romance para jovens. 9º lugar em ficção de gênero. E 84 contemporâneo romance. Então, ele e 49 mil avaliações quase, né? Então, assim, vale a pena ler? Claro que vale. É a continuação de um outro livro, então você tem que ler. Mas eu acho que Colleen, querida, podia ter parado no livro 1. É claro que não vai parar, porque imagina, um estrondoso sucesso de vendas que foi o 1, o editor deve ter falado, bonitona, larga o dedo e manda o 2. Ela mandou e top de vendas. Então, parabéns, livro super bem conceituado e rápido de ler. Então, não sei, eu acho que lendo o 2 me deu um freio de continuar lendo os livros dela. Mas eu acho que vou dar uma segunda chance. Mas assim, o livro não reverbera de nada, do tipo, eu acho que é legal você perceber que assim, não importa como tenha sido o seu passado, em algum momento você tem que cortar as amarras e viver de presente para pensar no futuro, porque senão, cara, se você ficar falando, eu tenho que tomar cuidado por causa do meu passado, né, do meu ex-marido e tudo mais, não, cara, toca a tua vida, porque a gente só vai saber ligar os pontos olhando para trás. Então, assim, vai tocando e depois a gente olha para trás e vê o que aconteceu, né? Mas, lembrando o que eu sempre falo no final, não existe diferença entre quem não lê e quem não sabe ler. Então, leia todo tipo de livro. Livro bom, livro que continua bom, livro que depois fica ruim, mas leia. Fui!